Infâncias da violência. Muitos assassinos enfrentam ausência paterna, divórcio e distanciamento emocional. Esses fatores desempenham um papel crucial em suas trajetórias violentas. Um exemplo é John Gacy, cujo pai era agressivo quando bêbado, e John Joubert, cuja mãe proibiu o contato com o pai. O divórcio é comum nos Estados Unidos, resultando em crianças crescendo em lares monoparentais. Monty Ralph Grayson, conhecido por estuprar e assassinar mulheres, teve uma infância difícil após o divórcio de seus pais. Ele foi exposto precocemente a drogas e álcool. Entrevistado, Monty relata uma infância marcada por um padrasto ausente e uma mãe abusiva. Ele sofreu abusos físicos e emocionais, vindo de uma família disfuncional com um pai biológico ausente. Desde cedo, demonstrou comportamento desviante, envolvendo-se em crimes e violência. Monty foi preso e, posteriormente, libertado, mas sua conduta piorou, levando-o a cometer uma série de assassinatos e mutilações. Seu isolamento social e problemas psicológicos desempenharam um papel fundamental em sua trajetória violenta. A ausência de um pai na vida de um menino entre 8 e 12 anos pode levar ao isolamento e à desconexão emocional. Muitos assassinos em série relatam práticas sexuais eróticas nessa fase, incluindo fantasias e o consumo de pornografia. No entanto, nem todos os meninos que crescem sem um pai se tornam sociopatas. Pesquisas mostram que a falta de uma figura paterna nesse período crítico pode ter um impacto significativo. Experiências traumáticas, como divórcios e abusos emocionais, também desempenham um papel importante no desenvolvimento de comportamentos violentos. O isolamento e a solidão podem levar a fantasias desviantes e à perda de contato com valores sociais aceitáveis. Alguns assassinos em série, como Jerome Brudos, começaram a praticar crimes na adolescência, sequestrando e fotografando suas vítimas. Assassinos em série possuem uma natureza sexual disfuncional e dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis. Sua adolescência é marcada por isolamento, comportamentos perturbadores e atos de violência. Apresentam um histórico escolar e profissional problemático, com dificuldades acadêmicas e demissões frequentes. Esses assassinos enfrentaram a falta de amor e apoio familiar, bem como negligência por parte do sistema escolar e serviços sociais. Essas crianças problemáticas não receberam um suporte adequado, levando-as a caminhos negativos. No entanto, nem todas as crianças com dificuldade se tornam assassinas. A intervenção precoce, como a presença de figuras amorosas e aconselhamento psicológico, pode ajudar a desviar o comportamento desviante da criança. No entanto, uma vez capturados, esses assassinos têm dificuldade em desenvolver habilidades interpessoais saudáveis, tornando a mudança de comportamento na prisão quase impossível. Além do trauma da infância, pesquisas mostram que é o desenvolvimento de padrões de pensamento distorcidos que leva à violência. Fantasias violentas persistem e se tornam cada vez mais elaboradas antes e durante os assassinatos. As fantasias sombrias dos assassinos em série se tornam parte intrínseca de sua psicologia e impulsionam seus atos violentos reais. Essas fantasias são uma forma de controle e poder, permitindo-lhes compensar a falta de controle e violência que experimentaram anteriormente. No entanto, nem todas as pessoas com fantasias obscuras se tornam assassinas. Diversos fatores, como abuso e distúrbios psicológicos não tratados, contribuem para a transformação dessas fantasias em atos violentos. Compreender essas fantasias assassinas é fundamental para prevenir a violência e proteger potenciais vítimas. Identificar os sinais precoces dessas fantasias e oferecer intervenção adequada pode interromper o ciclo de violência antes que se torne um ato hediondo. A pesquisa continua a desvendar os segredos e motivos por trás dessas fantasias chocantes, buscando soluções que garantam a segurança de todos. No obscuro mundo das mentes assassinas, ainda há muito a ser descoberto para evitar que essas fantasias perturbadoras se tornem realidade. A mente desviante de um assassino em série é intrigante. Eles não se conformam com as normas sociais e veem poucas restrições em seu comportamento desde a infância. Acreditam que podem dar vida às suas fantasias sem consequências.
Um exemplo disso é John, que sentiu o direito de perseguir Jude em New Haven enquanto planejava assassinar o presidente eleito. Embora muitas crianças sejam fascinadas por animais, nem todas se envolvem em atos de tortura deliberada. Mas os desviantes sentem-se no direito de causar sofrimento. Alguns cortam as asas de um cachorro apenas para ver até onde ele pode correr antes de cair em espasmos de morte. Outros prendem bombas de cereja nas patas dos gatos, causando uma morte dolorosa. Esses comportamentos revelam uma falta de remorso, mas os desviantes ficam indignados quando sofrem consequências por suas ações. A mente desses assassinos desviantes é um enigma a ser desvendado. À medida que exploramos suas motivações e comportamentos, esperamos encontrar maneiras de proteger a sociedade dessas fantasias perturbadoras. As fantasias desviantes dos assassinos revelam uma conexão profunda com a violência e a falta de controle em suas vidas. Essas fantasias se tornam uma forma de compensação e poder, oferecendo uma sensação momentânea de satisfação. Nem todas as pessoas com fantasias obscuras se tornam assassinas, e fatores como histórico de abuso e distúrbios psicológicos contribuem para a transformação dessas fantasias em ações violentas. Compreender essas fantasias é crucial para prevenir a violência. Ao identificar os sinais precoces e fornecer intervenção adequada, podemos interromper o ciclo de violência. A pesquisa e o estudo dessas fantasias perturbadoras são essenciais para evitar que se tornem realidade e proteger as vítimas em potencial. No documentário Em Andamento, mergulhamos nos segredos e motivações por trás dessas fantasias chocantes, buscando um futuro com menos violência e mais segurança. As fantasias desviantes dos assassinos são diferentes das pessoas normais. Eles não têm uma conexão emocional com a atividade sexual e veem o sexo como um desejo separado do amor. Para eles, é apenas uma busca pelo prazer sem considerar o parceiro como um indivíduo. Muitos assassinos não têm ideia do que vão fazer com uma mulher quando a têm. Esse desapego emocional é parte de um processo cognitivo complexo. No documentário Em Andamento, mergulhamos nas mentes desses assassinos, explorando suas fantasias perturbadoras e buscando entender os motivos por trás delas. Nossa jornada nos leva a descobrir segredos chocantes e a buscar soluções para prevenir futuros atos violentos. O desenvolvimento dos padrões de pensamento afeta a forma como uma pessoa se relaciona consigo mesma e com o ambiente ao seu redor. À medida que alguém se torna cada vez mais antissocial, a interação adequada com o mundo exterior se torna quase impossível. Esses padrões de pensamento internos acabam reforçando o isolamento. Adolescentes solitários desenvolvem fantasias aberrantes, explorando-as por meio de comportamentos antissociais. A crueldade com animais, por exemplo, não afeta negativamente suas vidas, apenas aumenta a sensação de prazer. Essas fantasias se intensificam, levando ao afastamento da sociedade e a experimentos ainda mais violentos. Nas entrevistas, descobri que a expressão precoce da fantasia é um assunto difícil para os assassinos discutirem. No caso de Edna, suas fantasias começaram cedo, mas ele não as relacionou diretamente aos seus primeiros assassinatos. Aos 15 anos, ele matou seus avós e associou essas mortes a pequenos animais em sua fazenda. Em muitas áreas rurais, crianças recebem armas para caçar, mas as criaturas que Edna perseguiu não eram animais. Seus avós não abordaram a questão e apenas removeram suas armas, sem questionar o que estava acontecendo em sua mente e quais eram suas fantasias. Talvez uma parte do motivo pelo qual Edna matou seus avós tenha sido para manter sua fantasia assassina longe de suas vistas. O que começa como uma fantasia acaba se tornando parte de um ritual homicida. Alguns assassinos, como John Joubert, demonstraram comportamentos perturbadores desde a infância. Joubert decapitava as cabeças das bonecas Barbie e sua irmã, e quando cresceu, decapitou suas vítimas. Ele encontrou estimulação ao ferir uma jovem com um lápis, e quando não foi pego ou punido, sua violência aumentou. Em seus assassinatos, Joubert utilizou uma lâmina de barbear enquanto andava de bicicleta.
Descobrimos que antes desse primeiro ataque, ele havia perdido um amigo com quem desenvolveu um relacionamento homossexual. A mãe de Gilbert não sabia para onde o amigo havia ido e não ajudou o filho a lidar com essa perda. Isso levou Gilbert a cometer atos cada vez mais criminosos, impulsionado pelas suas fantasias. O documentário explora essas dinâmicas perturbadoras, buscando entender as motivações por trás delas e as possíveis formas de prevenir futuros atos violentos. A falta de intervenção e apoio na infância poderia ter evitado assassinatos futuros. Muitos criminosos desenvolvem fantasias violentas sem restrições. Jovens com estresse prévio são mais propensos a cometer atos violentos. A história de Gilbert mostra como eventos traumáticos o levaram a agir violentamente. O caso dos primos de Monterrey também ilustra como a falta de tratamento adequado levou a crimes ainda mais graves. A falta de ação em relação aos seus desejos violentos levou-os a cometer assassinatos. Assassinos como Richard Teste foram impulsionados por suas frustrações e perdas. Com uma arma em mãos, Richard sequestrou e assassinou várias mulheres após um encontro sexual frustrado. Teste, por sua vez, cometeu seu primeiro assassinato após perder o apoio financeiro para a faculdade de Direito. Esses eventos desencadearam uma série de crimes violentos. O comportamento de ultrapassar a linha é autodestrutivo e socialmente inaceitável. O ofensor sabe que está cometendo atos errados, mas é impulsionado pelas circunstâncias de sua vida. Com o tempo, ele começa a acreditar que é invencível. Antes de cruzar essa linha, os jovens podem sentir incerteza, acumulando uma série de eventos que os levam a esse ponto. O assassino em potencial se torna um assassino real quando encontra uma vítima adequada. Ele ultrapassa o limite e não há retorno. Inicialmente, ele experimenta emoções intensas e excitantes, mas depois começa a sentir remorso e tenta controlar seus impulsos. Após o primeiro assassinato, ele se torna mais egocêntrico e começa a planejar crimes com mais detalhes. Ele busca vítimas cuidadosamente, aprimora suas habilidades e se torna mais violento. O caso do garoto solitário Larsen é um exemplo de como alguém pode se tornar um serial killer. Foi enviado pelo FBI para investigar o sequestro e assassinato de um jovem jornaleiro em Belleville. Isso me lembrou de casos anteriores de crianças desaparecidas que envolveram o FBI, mas houve problemas de jurisdição. Agora, o FBI está mais disposto a intervir em casos assim. A falta de jurisdição sempre foi um obstáculo, mas os apelos públicos e a pressão governamental levaram a mudanças nas leis. Um projeto de lei foi apresentado para expandir a jurisdição do FBI em crimes graves, como assassinatos e sequestros de crianças. O caso atual envolve um esforço conjunto para resolver o crime. Um agente do FBI, limpo e dedicado, foi designado para ajudar nas investigações de um caso de sequestro e assassinato de um jovem jornaleiro. Ele trabalhou em estreita colaboração com autoridades locais e estaduais, desempenhando um papel importante na resolução do caso. Foi uma oportunidade para ele ver de perto o trabalho no local do crime e interagir com as autoridades envolvidas. Sua participação também teve um significado político, mostrando o envolvimento total do FBI em casos de crianças desaparecidas. A demanda por seus serviços em áreas emergentes foi crucial, e ele teve que se adaptar rapidamente às condições do local. A polícia estava investigando o desaparecimento de Dennis e contatou o FBI para obter assistência. O corpo do jovem jornaleiro foi encontrado próximo a uma estrada de cascalho, a alguns quilômetros de distância de onde sua bicicleta foi encontrada. A cena do crime revelou detalhes intrigantes, como o fato de o local ser visível da estrada. O corpo apresentava várias feridas e sinais de violência, mas não havia evidências de agressão sexual. Testemunhas relataram ter visto um homem branco seguindo adolescentes na área, o que contribuiu para a elaboração de um perfil do assassino. Suspeitava-se que o assassino poderia ser jovem e possivelmente conhecido da vítima. O motivo por trás do crime ainda não estava claro. O assassino, provavelmente um homem local e não um estranho, possuía algum conhecimento da área onde o corpo foi encontrado.
Ele mostrou certo nível de inteligência, mas não parecia ter educação formal além do ensino médio. O crime indicava habilidades manuais, sugerindo que ele era bom com as mãos. Embora não tenha ocorrido penetração sexual, o perfil apontava para problemas sexuais e fantasias desviantes, possivelmente relacionados a experiências anteriores. O assassino provavelmente estava lidando com estresse recente em sua vida, como problemas de relacionamento, emprego ou família. O momento do assassinato era importante para o assassino, e ele provavelmente agiu de forma impulsiva. A vítima foi encontrada com ferimentos na nuca, indicando que o assassino pode ter pensado em decapitá-la, mas recuou. O assassino parecia inexperiente em desmembrar corpos, mas possivelmente tentou remover partes para esconder marcas de mordida. A falta de controle do assassino indicava um crime de natureza violenta e possivelmente sexual. Ele poderia estar tentando se envolver na investigação para obter informações. A polícia estava investigando o desaparecimento de Dennis e contatou o FBI para obter assistência. O corpo do jovem jornaleiro foi encontrado próximo a uma estrada de cascalho, a alguns quilômetros de distância de onde sua bicicleta foi encontrada. A cena do crime revelou detalhes intrigantes, como o fato de o local ser visível da estrada. O corpo apresentava várias feridas e sinais de violência, mas não havia evidências de agressão sexual. Testemunhas relataram ter visto um homem branco seguindo adolescentes na área, o que contribuiu para a elaboração de um perfil do assassino. Suspeitava-se que o assassino poderia ser jovem e possivelmente conhecido da vítima. O motivo por trás do crime ainda não estava claro. O assassino, provavelmente um homem local e não um estranho, possuía algum conhecimento da área onde o corpo foi encontrado. Ele mostrou certo nível de inteligência, mas não parecia ter educação formal além do ensino médio. O crime indicava habilidades manuais, sugerindo que ele era bom com as mãos. Embora não tenha ocorrido penetração sexual, o perfil apontava para problemas sexuais e fantasias desviantes, possivelmente relacionados a experiências anteriores. O assassino provavelmente estava lidando com estresse recente em sua vida, como problemas de relacionamento, emprego ou família. O momento do assassinato era importante para o assassino, e ele provavelmente agiu de forma impulsiva. A vítima foi encontrada com ferimentos na nuca, indicando que o assassino pode ter pensado em decapitá-la, mas recuou. O assassino parecia inexperiente em desmembrar corpos, mas possivelmente tentou remover partes para esconder marcas de mordida. A falta de controle do assassino indicava um crime de natureza violenta e possivelmente sexual. Ele poderia estar tentando se envolver na investigação para obter informações. O sequestrador de Iper não estava envolvido no caso de Imber. A corda usada em Iper não correspondia a nenhuma das amostras anteriores, o que era uma pista importante. A equipe de hipnose foi chamada para ajudar a obter mais informações. Apesar da crença de que o assassino atacaria novamente, não havia muito mais que pudesse ser feito no local. Em dezembro, outro menino foi sequestrado e brutalmente assassinado, confirmando nossos piores medos. O sequestrador de Iper não estava envolvido no caso de Imber. A corda usada em Iper não correspondia a nenhuma das amostras anteriores, o que era uma pista importante. A equipe de hipnose foi chamada para ajudar a obter mais informações. Apesar da crença de que o assassino atacaria novamente, não havia muito mais que pudesse ser feito no local. Em dezembro, outro menino foi sequestrado e brutalmente assassinado, confirmando nossos piores medos. Um assassino misterioso está à solta e acredita-se que ele possa ser um aviador de baixa patente da base aérea. Os ferimentos e sinais de mordidas nas vítimas indicam algum tipo de treinamento infantil. Com as férias escolares se aproximando, o temor é que o assassino ataque novamente. Medidas de segurança estão sendo divulgadas pela mídia para alertar as crianças e seus pais a ficarem atentos a pessoas e carros suspeitos. O quartel-general da polícia está em alerta e a caçada pelo assassino continua. Uma força-tarefa foi montada para capturar um sequestrador de crianças no condado de Sarp.
Medidas de segurança foram implementadas, incluindo o Código 17 para isolar a área em caso de novos sequestros. Durante as férias escolares, não ocorreram mais assassinatos. As autoridades locais investigaram suspeitos conhecidos, mas nenhum deles se encaixava totalmente no perfil do assassino. Comportamentos desviantes de alguns indivíduos chamaram a atenção da polícia. Uma testemunha hipnotizada conseguiu lembrar parte da placa do carro do suspeito. A caçada pelo assassino continua. A polícia recebeu informações sobre a placa do carro suspeito e começou a verificar os veículos na lista. Uma professora de creche observou um homem rondando o centro em um carro que correspondia à descrição divulgada pela mídia. Ele tentou usar o telefone na igreja, mas foi impedido pela professora, que anotou a placa do carro. A polícia rapidamente localizou o proprietário do veículo, um aviador, e encontrou o carro na garagem. As evidências apontavam para sua ligação com o caso. A polícia chegou à base aérea acompanhada de agentes do FBI e do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea. Eles foram até os quartéis e encontraram um técnico de radar chamado Albert, que concordou em cooperar. Durante a busca em sua casa, foram encontradas evidências suspeitas, como uma faca de caça e revistas de detetives com histórias de assassinato. Albert inicialmente negou o envolvimento, mas acabou confessando o crime, afirmando que estava em casa no momento dos assassinatos. Após uma investigação meticulosa, a polícia encontrou evidências na residência do assassino, incluindo revistas de detetives e contatos suspeitos em redes sociais. Durante o interrogatório, o assassino admitiu ter cometido os assassinatos, alegando motivação sexual. Ele mencionou ter se machucado durante os crimes e expressou certeza de que seria capturado. A cooperação entre as diferentes agências policiais foi crucial para o sucesso da investigação. O diretor do FBI elogiou o trabalho das autoridades envolvidas. O assassino foi condenado à morte pelos assassinatos e permaneceu no corredor da morte por um longo período. Desde a infância, ele teve fantasias perturbadoras e demonstrou comportamentos problemáticos. Seus pais se separaram quando ele era jovem e ele teve uma relação conturbada com sua mãe. Ele desenvolveu fantasias sexuais violentas e experimentou conflitos internos em relação à sua orientação sexual. Durante a adolescência, ele se envolveu em comportamentos perigosos e teve problemas de saúde mental. Ele foi condenado pelos crimes e aguardou sua execução. O assassino, conhecido como Diogo, teve uma infância conturbada e desenvolveu fantasias perturbadoras desde cedo. Durante a faculdade, ele apresentou comportamentos problemáticos e foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide. Ele cometeu assassinatos brutais e teve dificuldades em lidar com sua sexualidade. Sua saúde mental era instável e ele foi classificado como perigoso. As investigações revelaram evidências dos crimes e ele foi condenado. Diogo, um jovem solitário, cometeu assassinatos brutais e tinha fantasias perturbadoras desde cedo. Sua saúde mental instável e seu comportamento problemático levaram à sua condenação. As investigações revelaram evidências dos crimes, e ele foi indiciado por assassinato. Sua história envolveu abuso de redes sociais, dificuldades de relacionamento e o uso de fantasias como escape. O caso de Diogo, um jovem solitário, cometeu assassinatos brutais e tinha fantasias perturbadoras desde cedo. Sua saúde mental instável e seu comportamento problemático levaram à sua condenação. As investigações revelaram evidências dos crimes, e ele foi indiciado por assassinato. Sua história envolveu abuso de redes sociais, dificuldades de relacionamento e o uso de fantasias como escape. O caso de Diogo levantou questões sobre a detestação